Olá, eu vou mostrar como utiliza a aplicação. Então você entra no site, né, fan.pythonanywhere.com. Aqui, por exemplo, você pode escrever o nome do arquivo, por exemplo, arquivo 1, por exemplo, se você quiser submeter um novo arquivo, e escolher do seu computador. Lembrando que o arquivo ele precisa ser do tipo CSV, né? Então se eu entrar aqui, por exemplo, em documentos, né, na verdade em home, né, eu tenho aqui o arquivo CSV. Então eu posso submeter um novo arquivo. Se eu der open aqui e clicar em adicionar arquivo, o arquivo vai ser adicionado aqui, tá? E o que eu posso fazer com isso, né? Eu vou clicar no arquivo, por exemplo, esse daqui, dados meteorológicos SP. Então se eu clicar aqui, né, eu vou carregar as informações referentes ao arquivo. Se eu clicar no X, eu excluo o arquivo daqui, tá? Vamos supor que eu queira fazer uma análise desse arquivo. Então esse arquivo ele tem 205.000 linhas, 205.877 linhas e 19 colunas. Só que essas são as 19 colunas, né? Então eu posso selecionar determinadas colunas para poder estar fazendo análise. Quando eu clico, por exemplo, em precipitação total, eu posso agrupar essa coluna que foi selecionada, ela fica disponível também para fazer o agrupamento. Então, por exemplo, precipitação total é selecionado, né? Eu posso selecionar a cidade e quando eu clico aqui na coluna, ele me mostra os 30 primeiros registros aqui desse arquivo carregado, tá? Então, olha lá, ele apareceu a precipitação total e a cidade, por exemplo. Aí, por exemplo, eu vou colocar aqui situação, tá? E aí vai aparecer a situação ali, né? Eu quero, por exemplo, a situação vai ser igual, né, ao operante, aqui é o comparador, né? Então se eu colocar, por exemplo, aqui operante, né, ele vai me trazer o que está operante. E se eu falar que eu quero a precipitação aqui maior que zero, por exemplo, eu vou colocar zero aqui e colocar aqui, eu quero só a precipitação quando ela for maior que zero. Eu vou querer agrupar isso por cidade, né? Como cidade aqui é uma coluna selecionada, eu posso agrupar por cidade. Então se eu selecionar, por exemplo, em média e clicar, ele vai fazer a média da precipitação total, né? Onde a precipitação total é maior que zero, tá? De determinadas cidades, né? E onde é operante, né? Igual ao operante. E vai agrupar isso por cidade. Aqui, ó, eu tenho isso agrupado por cidade, que acaba resultando nesse gráfico aqui, ó, né? Bebedouro, Bertioga, né? E, por exemplo, vamos supor, se eu mudar a configuração aqui, eu quero, sei lá, a precipitação maior que 10, né? E clicar em aplicar, né? A média que vai mudar, porque ele vai fazer de acordo com o comparador ali, né? Onde ele vai fazer a média somente onde a precipitação total é maior que 10, né? Onde os dados, né, são maiores que 10, né? Então o meu gráfico muda, tá bom? Então é dessa maneira que a gente pode fazer a análise. Eu posso, por exemplo, somar, né? Então eu vou somar, por exemplo, todas as precipitações de cidades, né? Então se eu fizer a soma, vai dar um determinado montante aqui, né? Meu gráfico muda, eu tenho a soma, tá vendo, né? Então eu somei toda a precipitação, tá, das cidades, né, de acordo com o que foi definido aqui, tá? Eu posso calcular o desvio padrão, eu posso fazer a contagem. Então é assim que a gente pode usar o sistema para poder fazer a análise de dados, tá? E só para mostrar aqui que a gente pode excluir o arquivo, ó, esse arquivo que está aqui, se eu clicar aqui, eu excluo ele, tá vendo? Então ele não está mais salvo no banco de dados do programa, né? Tá bom? Era isso que eu queria mostrar, tá bom? Que nós podemos usar a aplicação web para poder proceder à análise de um arquivo do tipo CSV, tá?